E fala pessoal, hoje eu vou falar sobre as ações da Via Varejo, né? Essa empresa que está tendo uma forte alta na bolsa nas últimas semanas. A gente viu aí as ações da Via Varejo serem negociadas no início desse mês, no dia 3 de abril, na casa dos R$ 4,10. E hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, né? Então a gente está falando da terça-feira à tarde, as ações da Via Varejo estão sendo negociadas a R$ 9,19. Está falando de uma alta de mais de 124%. Em um espaço de tempo curto, né? Menos de um mês. O que está acontecendo, né? Então tiveram alguns pontos conjunturais, falas do CEO da empresa e uma aquisição que foi anunciada ontem. Mas antes de começar a explicar todos esses pontos, né, os mais recentes, eu vou repassar o case para quem não conhece o case da empresa. Também estou deixando aqui embaixo um link, tá, com um relatório que compara Via Varejo, Magazine Luiza e fala um pouco sobre o e-commerce brasileiro, tá? Os dados dos resultados não são desse último resultado, tá? Mas os dados do e-commerce são super válidos e a comparação e o racional tá todo correto. Então quem quiser baixar, o link está aqui embaixo. E vamos lá. Então a gente está falando Via Varejo. Via Varejo é uma grande varejista brasileira. A gente está falando de Casas Bahia e Ponto Frio, ou seja, quantas lojas ela tem, tá? Então a gente está falando aqui de 855 lojas da Casas Bahia, né? E Ponto Frio 216 lojas, além de vendas online, tá? Então que é muito importante também. 84% da receita da Via Varejo vem das lojas físicas, 16% vem do e-commerce, tá? De vendas online, tá bom? Então definiu aqui, né? Então a gente está falando de um varejista que tem grande parte da receita atrelada ao comércio físico, ainda tem já um número relevante no e-commerce e crescendo esse e-commerce. Então esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é que essa empresa, porque ela vem chamando atenção nos últimos meses, né? Desde o ano passado. Ela está passando por um processo de turnaround, né? O que significa isso? Significa uma mudança na gestão, na visão, no foco, nos mercados, né? Então ela está passando por uma grande transformação. Ela é uma empresa que conseguiu entregar bons resultados, se a gente pegasse por o EBITDA, né? Uma métrica de geração de caixa, mas entretanto, né, desde 2018 ela vem entregando resultados prejuízos nos trimestres. Então tinha um problema de gestão. No meio do ano passado tivemos a troca do controle, então a família Klein voltou para o controle da Via Varejo, né, o que é positivo, e começou a partir daquele momento fazer algumas importantes mudanças, né? Então demitiu 15 grandes executivos, trocou o presidente, o CMO, né, que é o cara que toca a parte de marketing, trouxe o cara o CEO que tinha passado pelo Mercado Livre. Então assim, trouxe pessoas estratégicas e começou a focar em tecnologia, tá? É aquele caminho muito parecido com o que a Magazine Luiza fez 5 anos atrás. Então, o e-commerce necessita de muita tecnologia, muita transformação, e é isso que eles estão fazendo. E dado o resultado do quarto trimestre, eles estão conseguindo entregar essa mudança, tá? E vamos lá, vamos falar mais dos números da empresa e como é que ela ganha dinheiro. Então, se a gente está falando de um varejista, né, é uma empresa, é um business, né, onde tem uma margem apertada. Então, pensa que é commodity, né? Você está comprando um computador, uma televisão, um móvel, tudo isso tem nas outras lojas e existe uma disputa acirrada por preço. Então, as margens desse negócio tendem a ser bem comprimidas, principalmente em loja física, que você acaba tendo um custo fixo. Qual é o grande ponto de ser um varejista e conseguir escalar, né? É a questão do digital. Então a Magazine Luiza conseguiu fazer isso. Se a gente comparar, né? Eu falei, a Via Varejo tem 84% das receitas vindas de lojas físicas, 16% de e-commerce. A Magazine Luiza, a gente está falando de uma empresa já que 45% da receita vem do e-commerce. E quais as vantagens, né? Bom, você tem uma escalabilidade. Você não precisa abrir loja, você não precisa ter investimento, não precisa ter capex, né, para abrir loja. Você tem um capex em tecnologia, mas você consegue escalar. Então é o caminho que a Amazon fez, que a Magazine Luiza fez, e é o caminho que a Via Varejo escolheu para trilhar. Então esse é um ponto importante. Além do mais, se a gente pegar não só pelo lado da venda pura, né, porque você pode vender os seus produtos via e-commerce e você pode vender os produtos de terceiros, marketplace.
Isso é uma grande facilidade, você não tem trabalho mais, né? Você não precisa ter estoque, você não tem capital de giro, você não tem nada, você só precisa entregar, você vira uma grande plataforma de vendas. Então, quanto maior seu marketplace, pensa que você conseguir agrupar todos os pequenos varejistas embaixo da sua plataforma, você tem um ganho de margem muito grande nesse modelo, tá? Então essas são as vantagens. Vamos dar uma olhada aqui no resultado rápido, tá? da Via Varejo nos últimos 2 anos. Quando a gente está falando de GMV, tá? A gente está falando das vendas gerais que a empresa faz das mercadorias, tá? Então a gente viu aqui em 2019, né, uma receita, um número de vendas praticamente flat em relação a 2018, tá? A empresa estava no começo do turnaround, mas o que é importante pegar, né? Peguei esse número aqui, 31 bi, né? Muito próximo aqui, não teve grandes diferenças. Se a gente pegar o GMV do e-commerce só, esse número é super importante, né? Porque aí começa a ver a escalabilidade do negócio. Então a gente viu em 2018 um GMV próximo de 6 bilhões, em 2019 6,350, né? Então a Black Friday da Via Varejo já foi bem melhor esse ano, no passado, no ano retrasado, né? Ela havia dado WO, o sistema não aguentou, ela perdeu praticamente a Black Friday, esse ano ela se preparou e conseguiu entregar um bom resultado, isso aqui é interessante, mas a gente consegue ver também esse número aqui, ó, que é o GMV, que é as vendas via marketplace, então ela vendendo produtos de outras pessoas. Ou seja, aqui sim tem um grande ponto de conseguir ganhar escalabilidade, que é muito do que a Magazine Luiza faz, tá? Então ela conseguiu crescer de 2018 para 2019, a gente está falando aqui em milhões de reais, né? Então a gente está falando de uma receita vinda de marketplace de 1 bi para 1 bi, quase 1 bi 700, tá? Então um GMV aqui subiu forte, mas ainda num nível baixo, e eles tendem a escalar isso daqui. Bom, e quando a gente olha para o EBITDA, né, que é uma métrica de geração de caixa da empresa, pegando desde 2015, né, a gente vê que a empresa conseguiu ter algum crescimento. 2019 teve uma queda, e por que essa queda? Quando logo depois da mudança de controle, né, a Via Varejo, ali, a equipe nova, fez uma limpa em balanços, aproveitou para tirar todos os esqueletos que poderiam ter algum impacto, né, então já passaram pelo balanço, a gente viu uma queda do resultado no terceiro trimestre, mas no quarto trimestre, o último resultado que eles reportaram, depois de não entregar lucro, né? Desde o segundo semestre de 2018, a empresa conseguiu reverter e entregar um resultado, tá? Então entregou um lucro de 78 milhões, se a gente olhar o gráfico aqui, né? Desde o terceiro trimestre, né? Era prejuízo de 2018, então prejuízo, conseguiu de fato entregar um resultado positivo. Ou seja, eles estão conseguindo de alguma forma fazer o turnaround. Não é rápido fazer, né? Penso que a mudança na gestão é recente, algumas coisas levam tempo, entretanto eles estão conseguindo fazer isso. E se a gente comparar, né? Vamos comparar aqui com o valor de mercado dela e ver as métricas, né? Bom, então vamos pegar aqui os dados, né? Para dar uma olhada, para comparar a Via Varejo com a Magazine Luiza. E se a gente pegar aqui o valor de mercado agora, né? Então a gente está falando de um valor de mercado de praticamente 11 bilhões, uma dívida, né? Então dívida líquida, ou seja, ela tem uma dívida de 791 milhões. O EV nada mais é do que a soma do valor de mercado mais a dívida líquida, então a gente está falando do EV aqui quase de 12 bilhões, e ela teve um EBITDA de 1,7 bilhão. Então, quando a gente olha para a métrica, né, de EV EBITDA, a gente vê um número abaixo de 7 vezes, né, 6,8, em relação ao número do ano passado. Esse ano, né, a gente tinha um crescimento forte de EBITDA, em função de todas as melhoras. A gente teve o problema da quarentena, né, então provavelmente vai ter um impacto. Mas se a gente olhar só para o ano passado, a gente já vê esse número bem descontado. Se a gente fizer a mesma coisa com a Magazine Luiza, né, 82 bi valendo agora, ela não tem dívida, né, então é caixa líquida. Então por isso que está o sinal negativo aqui, de 4 bi, seja o EV dela é menor, né, o EV é menor que o market cap, 78 bi, o EBITDA dela é muito parecido, mas ela está sendo negociada a 44 vezes EV/EBITDA, ou seja, a Via Varejo tem um desconto gigantesco em relação da Magazine Luiza. Lógico que são cases diferentes, né? A Magazine Luiza já fez um turnaround, fazem anos, se provou, entrega um resultado forte, né? Principalmente de lucro crescente, e ela é uma empresa de growth, né? Que a gente fala, uma empresa de crescimento. A Via Varejo é um outro case, né? A Via Varejo é um case de turnaround, ela precisa executar muito bem essas melhoras
E aí sim, a gente vai ver ela sendo negociada com um múltiplo mais atrativo, maior. Né? Então isso aqui é um ponto importante, mas eu acho o papel super descontado, pessoal. Bom, mas vamos lá, né? Agora a gente tem alguns pontos que são conjunturais, que estão impactando no preço da ação e estão chamando a atenção do investidor. Né? Então vamos recapitular. O que a gente tinha? Uma ação que era negociada acima dos R$16, né? Então se a gente pegar no início do ano, com a crise, né, que a gente teve, né, então com circuit breakers, petróleo, coronavírus, tudo isso fez os mercados desabarem. A Via Varejo caiu fortemente, entretanto no final de março a queda dela se acelerou muito e se descolou de todo o resto do mercado. Né? Então a gente viu o papel saindo dos 16, 60 para os 4,10, caiu entre 75% e 80%. Nada justifica uma queda desse tamanho, a não ser algo extremamente preocupante. E o que teve nesse momento? Eu já falei aqui no canal, né? Teve a dúvida em relação a ela, se ela teria liquidez, né? Se ela teria fluxo de caixa para aguentar esse momento de quarentena. Então assim, o mercado começou a boa e velha boataria no mercado, que a empresa não tinha caixa e poderia quebrar, tá? Então isso que ajudou a intensificar essa queda. Além disso, a XP era uma grande acionista, ela reduziu posição, então acaba pressionando a ação também, mas aí nesse meio termo, né, saiu um fato relevante, um comunicado, né, falando qual era a posição de caixa da empresa. Eu já falei aqui, né, então lá tem, né, no último fato relevante 1,3 bi de caixa, né, dinheiro, 3 bi de recebível, uma dívida bancária de 2,2 bilhões que vence até o final do ano, então ela tem o fluxo de caixa ela consegue sobreviver. Lógico que se colocasse os fornecedores a coisa ia ficar muito mais complicada, mas não faz muito sentido, ele consegue renegociar. Mas a situação de caixa deles não era para ter acontecido esse fato, tá? Então esse é um ponto importante. Ela caiu exageradamente, a gente está falando de uma queda de quase 80%, em função de boatos que a empresa não conseguiria ter fluxo de caixa para se sustentar, e isso não é verdade. Então o que a gente vê ainda, se comparado nesse patamar, ela está caindo mais de 40% da máxima, né? Então ela está descolada ainda do resto do mercado. Esse é um ponto importante. Mas tivemos, nesses últimos dias, né, 2 pontos importantes. Um foi o CEO da Via Varejo, fez uma live falando alguns pontos importantes. Que aqui vão eles, né? Quando a gente começou a quarentena, a Via Varejo estava receitando 70% a menos do que ela receitava no período normal. Ou seja, ela tinha aquele pedaço do e-commerce, o e-commerce cresce fortemente, né? Mas não compensa todos os resultados negativos das lojas fechadas. Então acho que esse é um ponto importante. Entretanto, eles começaram a crescer e ganhar market share, ou seja, tomar espaço dos competidores no próprio e-commerce. Então o CEO falou que eles ganharam mais de 10 pontos percentuais de market share nas últimas semanas, que é extremamente positivo, né? Ganhar 10 pontos de margem de market share nesse momento é absurdo. E além disso, ele também falou que nesse momento, né, a queda de receita que eles têm, que era 70%, caiu para 48%, ou seja, caiu para pouco menos, né, da metade do que um momento normal. Ou seja, eles conseguiram segurar bem. Eles estão com, das 1.000 e poucas lojas deles, eles estão com 200 lojas abertas desde que começaram a flexibilizar o modelo de flexibilização, né, que a quarentena permitiu. E que agora, né, recentemente, acho que nos últimos dias, as lojas que estão abertas atingiram o mesmo patamar de vendas do momento pré-corona. Ou seja, era uma dúvida que o mercado tinha, né? Porque mesmo com a volta, a gente não sabia quando as coisas iam voltar ao normal. A gente vive aí no Brasil com quarentena, né? Em grande parte do Brasil. Entretanto, aqueles que voltaram já atingiram um nível de vendas antes pré-crise. Então isso é super positivo, mostra que as coisas retomaram rápido em determinados lugares, que o impacto, né, aqui deve ser menor do que se esperava. Então isso é muito positivo. Além disso, também eles anunciaram, né, soltaram um fato relevante de uma aquisição que eles fizeram numa empresa de logística, chama a Zaplog. É uma empresa que faz como se fosse um Uber conectando entregadores, pequenos entregadores e o sistema logístico no last mile, no final da entrega. Então, para uma empresa de tecnologia, né, que a gente está falando aqui, que nada mais é do que o varejo virou as grandes empresas, grandes varejistas viraram grandes empresas de tecnologia, né,
conseguir vender, ter grandes plataformas, logística, e logística é uma coisa extremamente complicada e que tem um custo alto, né? Então eles fizeram uma aquisição aqui, não informaram qual o valor, e essa aquisição reduz, né, em 1 ano e meio o projeto de transformação digital deles. Então, ou seja, eles compraram tempo, ganharam eficiência e estão no caminho que a gente vem falando aqui, que a gente gosta, que é a transformação digital, né, que é virar uma grande plataforma digital e conseguir aumentar margens e agregar muita gente embaixo. Então tudo isso tem sido positivo. Outra coisa que ele complementou nessa live que ele fez foi a questão do CAPEX, né, que é o quanto você vai investir no ano. Ele tinha uma projeção de 800 milhões, eles reduziram para 300 milhões. Então, ou seja, o fluxo de caixa livre para os acionistas melhora nesse momento, né, deve ter apertado onde poderia apertar. Então tem algumas coisas positivas acontecendo, né? Mas dentro de uma conjuntura que estava exagerado. Cenário negativo do corona, que foi agravado por boatos, por saídas de grandes investidores. E agora você tem a volta, a melhora do cenário global como um todo, o posicionamento deles, que as coisas estão indo bem dentro das lojas, fazendo aquisição e mostrando que eles continuam no caminho do turnaround e muito bem posicionados. Então tudo isso tem ajudado muito as ações da Via Varejo, pessoal. Então esse é um pouco do case, é um pouco do que está acontecendo. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e aqui embaixo tem um relatório falando do e-commerce e comparando um pouco da Via Varejo com a Magazine Luiza. Muito obrigado e até a próxima.